Bora bater um papo, live do Colunas Tortas, todas as terças, 10h30 da manhã. Vem comigo e bora pro vídeo. Vamos bater um papo cabeça sobre cabeça? Brasil tem mais de 2.000 profissões com afastamento por transtornos mentais. Veja se a sua está na lista. Tem uma lista nessa matéria com dados completos, acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Dados exclusivos do Ministério da Previdência mostram um recorde de afastamento por saúde mental em 2025. Mais de 500 mil benefícios concedidos por transtornos mentais. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pelo segundo ano seguido, o Brasil bateu um recorde no número de afastamentos por saúde mental. Pois é, no ano passado, o G1 revelou com exclusividade que o país teve o maior número de afastamentos por transtornos mentais em uma década. As maiores causas são ansiedade e depressão. O número é o maior em 10 anos, de novo. E ainda teve uma alta de 15% em comparação ao que tinha acontecido em 2024. E os médicos alertam, esses números são apenas a ponta do problema. É isso mesmo, Rayane. O que explica isso? Os afastamentos incluem apenas trabalhadores com carteira assinada, ou seja, amparados pelo INSS. Licenças curtas, mesmo que por saúde mental, ficam de fora dessa conta, além de não ser considerados os trabalhadores autônomos, PJ, MEI, entre outros. É isso mesmo, Poliana. E no ano passado, quando o G1 revelou esse cenário, já estava em debate a atualização da NR1, a norma regulamentadora que passaria a fiscalizar o ambiente de trabalho e considerar os riscos de saúde mental. Na prática, os fiscais do Ministério do Trabalho poderiam multar as empresas que ofereceriam risco à saúde mental dos funcionários. Mas depois de muita pressão das próprias empresas, o governo recuou. E mais, os especialistas alertam que é preciso fazer valer a mudança de forma urgente. Segundo o Ministério do Trabalho, ela passa a valer agora em maio desse ano, viu? Depois dessa mudança toda. Para saber mais sobre esse assunto e o raio-x dos afastamentos do trabalho e a crise de saúde mental que vive o Brasil, é só conferir a matéria completa lá no G1. Mais de 2.000 profissões estão entre aquelas em que trabalhadores precisam se afastar do trabalho por transtornos mentais. No topo da lista aparecem ocupações como vendedor do comércio varejista, faxineiro e auxiliar de escritório. Trabalhadores que atendem o público, mantêm serviços essenciais e sustentam boa parte da rotina urbana. Em 2025, mais de 500 mil pessoas precisaram se afastar do trabalho por motivos de saúde mental. Vamos lá na lista? Se liga só. Vendedor de comércio varejista é o que mais está em primeiro lugar, com 71 mil número de afastamentos, faxineiro em segundo, auxiliar de escritório em terceiro, assistente administrativo em quarto, alimentador de linha de produção em quinto, técnico de enfermagem em sexto, operador de caixa em sétimo, operador de telemarketing em oitavo, vigilante em nono, motorista de ônibus em décimo, motorista de caminhão, 11º. E aí, cara, tem um monte de coisa, auxiliar de enfermagem, repositor, operador de telemarketing, receptivo. A gente percebe que as categorias que têm contratos mais precários e rotatividade alta são as mais atingidas. Isso se soma com o volume imenso de trabalho que pressiona o trabalhador e afeta sua saúde mental. Temos investigações em empresas que controlam até mesmo o tempo de beber água e ir ao banheiro em algumas dessas funções, diz o Raimundo Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho. E, cara, é aquele negócio, né? O sujeito precisa, primeiro, ele tem que lidar com o cliente, tem que lidar com a cliente que chega para comprar uma melissa 5 minutos antes da loja fechar. Tem que lidar com isso. Tem o tempo dele super controlado. O tempo da trabalhadora extremamente controlado. Extremamente controlado. Se reclamar, é demitida, porque a rotatividade é alta. Então sempre vai ter gente para ocupar ali o posto. A rotatividade é altíssima. A gente tá vendo uma certa crise dentro de supermercados, porque ninguém mais quer passar por isso. Ninguém mais quer ser o repositor do atacadão e ficar se ferrando o dia inteiro. Tendo que lidar com o chefe sem noção, tendo que lidar com o cliente sem noção. Chega uma hora que estoura. Chega uma hora que a corda estoura. E a cabeça do trabalhador vai pro beleléu. É por isso que é importante compreender que a tua saúde mental é sempre mais importante do que o seu trabalho. É sempre mais importante. E assim, aquele negócio, né? Tô trabalhando num lugar que claramente é tóxico pra cacete. Vou procurar outro emprego. Quando eu encontrar esse outro emprego, me demito e já vou pro outro. Mas sem esse sentimentalismo de, eu não vou abandonar o barco porque coitado da empresa que eu tô trabalhando. Oh, meu Deus, eu vou ficar com a minha carteira manchada. Não vai. Não tenha
tenha dúvida que para empregos de alta rotatividade, se a sua carteira tiver lá 3 deles, ninguém vai reparar nisso, porque são empregos de alta rotatividade. São empregos do tipo que as pessoas pedem demissão ou são demitidas, sem mais nem menos. Tô aprendendo direitinho com a Amazon, diz o Sandro. Pois é, Brasil tem mais de 546 mil afastamentos por saúde mental em 2025 e bate recorde pela segunda vez em 10 anos. A alta se repete após recorde anterior em um cenário sem ações efetivas para frear o adoecimento mental no trabalho. Brasil bateu pela segunda vez o recorde com o maior número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais em uma década. Dados do Ministério da Previdência Social, obtidos com exclusividade pelo G1, mostram que o número de licenças voltou a crescer em 2025 e escancaram um cenário de adoecimento cada vez mais amplo entre os trabalhadores do país. No ano passado, o G1 revelou com exclusividade que o Brasil já vivia uma crise de saúde mental com o maior número de afastamentos por esse motivo em 10 anos. Em 2025, o cenário não só se repete, como se agrava. Mais de 500 mil de licenças foram concedidas por transtornos mentais, estabelecendo um novo recorde e ampliando o peso da saúde mental no total de afastamentos. Ao todo, o país teve 4 milhões de licenças de trabalho. Em 2025, os afastamentos por ansiedade e depressão cresceram 15% em relação ao ano anterior e, somados, já formam o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil, atrás apenas de doenças da coluna, que é de quem trabalha em pé principalmente ou em movimento principalmente. E também quem trabalha sentado, né? Quem trabalha sentado sem ginástica laboral vai ter problema na coluna rapidamente. E isso, evidentemente, tem custos para os cofres públicos, 3,5 bilhões nos afastamentos. Esse custo, ele não deveria ser das empresas que colocam em condições tão ruins de trabalho que geram custo para o próprio Estado? Foram concedidos mais de 4,1 milhões de afastamentos do trabalho por incapacidade temporária em 2025. Dores nas costas e os problemas da coluna lideram as concessões de benefício. Em 2025, a dorsalgia, a dor nas costas, foi a principal causa de afastamento de licença, com quase 240 mil pedidos concedidos, se mantendo no topo. Na sequência, aparecem outros transtornos de disco intervertebrais, como a hérnia de disco, mais de 200 mil. Mas aí a gente vem aqui, ó, os transtornos mentais vêm aparecendo no topo entre as causas de afastamento. A ansiedade levou a 166 mil, um pouquinho mais, e a depressão a quase 130 mil afastamentos. E esse é o gráfico da quantidade de benefícios por incapacidade temporária de 2021 até 2025. Deixa eu até me tirar aqui de cima do gráfico. Você percebe o aumento de 2021 de 1.900.000, um pouco mais que isso, para em 2025 4.126.000. Olha o tamanho desse aumento. É mais que o dobro. E aqui o gráfico que a gente estava falando, né, sobre fratura da perna, fratura tornozelo. Essas coisas estão em primeiro, porque elas são do dia a dia de meio que qualquer trabalho. Qualquer trabalho você pode ficar com dor nas costas ou fraturar o seu tornozelo. Lesão no ombro, tal. Mas olha o que aparece ali. Episódios depressivos, transtornos ansiosos, que são elementos muito comuns no nosso dia a dia também. Os problemas de saúde mental estão aparecendo de um jeito que eles cobrem os problemas, inclusive, que são os de meio que de cotidiano, né? Fratura no antebraço, fratura no pé. Você tem mais casos de transtorno de ansiedade ou episódios depressivos do que fratura no antebraço, do que fratura no pé, do que fratura no punho, na mão, de digitar, por exemplo. Então, assim, o empregador, em geral, ele tá meio que cagando para sua saúde mental. Falando em geral, tá meio que cagando pra sua saúde mental. O INSS vai gastar bilhões para que você possa ter ali algum tipo de segurança no seu episódio, no episódio que você tiver ali de incapacidade temporária. E esse bilhão que vai ser gasto, esses bilhões que vão ser gastos, eles deveriam fazer parte das condições de trabalho entregues pelo próprio empregador, que nunca vai fazer isso só por amor no coração. Isso não vai ser feito porque ele gosta muito de você, mas vai ser feito só sob pressão. É a única maneira. A pressão é a única maneira de se ter uma boa condição de trabalho. O trabalhador é visto como um burro de carga. É um burro de carga e se não quiser ser, é frescurento. É frescura, é vagabundo, não quer trabalhar. A quantidade de vídeos de Patricinha Playboyzinho falando aqui no TikTok, no YouTube, que não consegue arranjar funcionário
salário pra trabalhar na loja dele, dela, porque hoje em dia, sabe como é? O jovem não quer trabalhar, o jovem não aguenta o trabalho. E isso tudo é dado de quem era CLT, tá? Não considera as pessoas que trabalham na informalidade, não considera as pessoas que trabalham sem carteira assinada e que são empregadas mesmo assim. E aí a gente pensa muito em trabalhador, por exemplo, vendedor de comércio, que ganha um salário mínimo e o acréscimo salarial que ele pode receber faz parte da meta. Esse sujeito, ele tá pressionado o mês todo. A todo tempo pressionado para conseguir sair de um salário mínimo e ter um acréscimo de R$1.000 de comissão, que ainda não é nem 2 salários mínimos o total. E essa comissão, por sua vez, ela não tá ali para entregar um dinheiro fácil. Pelo contrário, ela tá ali para te dar a esperança de ter um aumento salarial por conta da comissão, por ter alcançado a meta. Mas a meta não é realmente factível, geralmente. Ela não precisa ser factível. Ela tem que estar num patamar em que, se ela for feita, a vantagem é tão grande do empregador que te pagar R$1.000 a mais em um mês tá de boa. E se por acaso você não conseguir vender o necessário, ainda é possível te cobrar e te responsabilizar por você não ter conseguido a comissão. Então imagina esse tipo de pressão cotidiana, mês após mês. Se PJ nem tem a estabilidade do CLT, só imagino todos esses dados muito pior, diz o Carlos. Cara, o PJ muito provavelmente trabalha com tudo isso, dor nas costas, ansiedade, porque não dá pra não trabalhar. Porque simplesmente não dá pra não trabalhar. Não tem como não trabalhar. O PJ, o informal, né? Não tem como fazer nada, não tem como ficar parado. Então vai até o limite, até o momento em que tem um surto, até o momento em que a coluna se quebra ao meio, até o momento em que não tem mais volta, sabe? Até o momento em que precisa de certa internação, por exemplo. E esse é o caminho que a gente vai trilhando. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.